salvo para glorificar a Deus. Vamos dizer outra vez? Salvo para glorificar a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, aos crentes daquela cidade da Grécia. Deus já me deu o privilégio de estar nessa cidade aqui, a quem Paulo escreveu, Os crentes lá de Corinto. Eu já estive lá em Corinto, aonde Paulo esteve. Capítulo 6, versículo 20. Abra a sua Bíblia. E nós vamos ler. É um texto que eu tenho citado já sábado, parece, se não me engano, citado. Ontem também falei sobre isto. E agora Deus está me dando uma palavra, uma mensagem, baseada nesse texto. 1 Coríntios 6 e 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu vou repetir, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando uma pessoa é alcançada pela graça redentora do Calvário, é salva pelo Senhor Jesus Cristo, é introduzida no seu corpo aqui na terra, que é a sua igreja, isso não acontece simplesmente para que essa pessoa seja mais uma a frequentar um templo evangélico no final de semana, seja mais uma a andar com a Bíblia, seja mais uma a se filiar a uma denominação, a pertencer a uma convenção. Não. Quando Jesus salva uma pessoa, é para que ela, a partir daquele momento, passe a viver para louvor e para a glória de Deus. Ou seja, a pessoa é salva para glorificar a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui aos coríntios. E está dizendo também a nós: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque se nós fomos comprados, então já não somos mais de nós mesmos. E o mesmo apóstolo, escrevendo lá no capítulo 10, e o versículo 31, também dessa primeira carta, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a pessoa é salva para glorificar a Deus. E quando a pessoa não glorifica a Deus, ela sofre as consequências. Por quê? Porque Deus, meus amados irmãos, Ele não dá a sua glória a outrem. Não adianta a pessoa querer fazer alguma coisa para aparecer, para ser aplaudida, para ser elogiada, porque Deus, Ele reparte conosco a sua alegria, Deus reparte conosco o seu poder, Deus vai repartir conosco o seu céu, mas a glória dele, Ele não reparte com ninguém. A glória é somente dele. E nós vemos na Bíblia pessoas que não glorificaram a Deus. É verdade que não eram crentes, mas porque não glorificaram a Deus, elas sofreram consequências terríveis. Elas morreram. Nós temos o exemplo de Belsazar. Quem é Belsazar? Belsazar era o rei da Babilônia.
A Babilônia era o maior reino daquela época. E um dia Belsazar resolveu dar um grande banquete. Resolveu reunir os grandes do seu reino, né, com suas mulheres e concubinas, e fazer uma orgia. E começaram a beber, e quando já estavam tomados pela bebida, embriagados, creio eu, então o rei achou por bem mandar buscar os vasos sagrados da casa do Senhor, que o seu pai Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, quando invadiu aquela cidade e a destruiu. E diz a Bíblia que ele bebeu vinho, né, com os grandes do seu reino, com suas mulheres e concubinas, como que desafiando a Deus, como que escarnecendo de Deus. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E quando eles estavam tomando aquele vinho, profanando os utensílios sagrados da casa do Senhor, porque, irmão, tudo que tem na casa do Senhor e que é orado e consagrado ao Senhor, é para ser usado na casa do Senhor. Crente não tem que estar pedindo toalha emprestada do templo, porque vai fazer um aniversário, vai comemorar uma festa, uma data na sua casa, não. Vai lá no comércio e compra uma, porque a toalha que foi consagrada para o templo tem que ser usada no templo. Crente não tem que pedir nada emprestado da igreja para usar na sua casa, para usar para o seu benefício, não. Tudo aqui é para louvor e para a glória de Deus. E o que acontece? Quando eles estavam bebendo aquele vinho, diz a Bíblia que apareceu na parede estucada do palácio os dedos como da mão de um homem, e começou a escrever. E à medida em que aquele dedo ia escrevendo, a Bíblia diz que os lombos de Belsazar relaxaram, as suas pernas tremiam, eu creio que os joelhos batiam um no outro. Ele ficou totalmente transtornado, e ele olhou aquilo ali, ele tentou ler, não conseguiu, chamou os sábios do seu reino, ninguém conseguiu ler. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O homem carnal não entende as coisas espirituais. Você pode chamar um cientista da NASA e perguntar certas coisas dentro da Bíblia, coisas simples que ele não vai entender. É um cientista. Aí você chama um crente bem simples e ele entende, porque as coisas espirituais são discernidas pelo crente espiritual. Aleluia! Então os sábios da Babilônia não conseguiram ler. E o rei ficou mais preocupado. Nisso entra sua mãe no recinto e vê o semblante do rei naquele estado. Aí ele diz para ele: olha, meu filho, fica tranquilo, porque aqui nesse reino tem um moço, aleluia, que tem o Espírito dos Deus. Não era o Espírito dos Deus, era o Espírito de Deus. E ele interpreta sonho, né? Ele entende tudo. Aí diz a Bíblia que o rei mandou chamar Daniel. E Daniel, quando chegou, eu tenho a impressão que o rei perguntou: Daniel, você conhece esta língua aí? Conhece esse idioma? Porque aqui nem eu, nem o sábio do meu reino conhece. Eu tenho a impressão que Daniel disse assim: olha, eu não conheço apenas o idioma, eu conheço quem escreveu. É porque não adianta conhecer os hinos que falam em Jesus. O importante é conhecer o Jesus dos hinos. Eu conheço quem escreveu. Então o rei disse: então leia, interprete, porque eu tenho um prêmio para dar a quem fizer isso. Aí Belsazar olhou para aquilo ali, e antes de ler e interpretar, ele disse ao rei: eu quero dizer para você uma coisa, é que você brincou com Deus, e Deus não é de brincadeira. Você reuniu os seus grandes do seu reino, concubinas, mulheres,
vocês profanaram os vasos sagrados da casa do Senhor, você honrou os deuses de ouro, de prata, de ferro, de cobre, de bronze, de madeira, mas o Deus em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos, a este não glorificaste. Porque a mão do homem, a vida do homem, irmão, está nas mãos de Deus. E por isso, porque você não glorificou a Deus, foi enviada a parte dele aquela mão e escreveu na parede, tu do palácio, a tua sentença. E o que está escrito é isso: mene, mene, tekel, ufazim. E a interpretação é essa: mene, contou Deus o teu reino e o dividiu. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Porque Deus tem uma balança na mão. E a balança de Deus é fiel. E Deus pesa as nossas palavras. Deus pesa as nossas atitudes. Deus pesa a nossa vida espiritual. E ai de quem for achado em falta. E quando nós não glorificamos a Deus, nós somos achados em falta, irmão. Aí disse agora a interpretação é esta: mene, contou Deus o teu reino e o dividiu, tekel, pesado forte na balança e achado em falta. Aí a Bíblia diz que naquela mesma noite, não foi no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, naquela mesma noite, Dario Persa invadiu a Babilônia e Belsazar foi morto. Por quê? Porque não glorificou a Deus. Nós temos o exemplo de Herodes. Está lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Ele fez um discurso tão bonito, irmão, com tanta eloquência, que quando ele terminou o discurso, gritaram: é voz de Deus e não de homem. E diz a Bíblia que no mesmo instante, Herodes foi ferido e comido de bichos expirou, porque não deu glória a Deus. Não foi somente abrir a boca e dizer glória a Deus, não. Quando Lucas escreve isso, ele está dizendo que Herodes quis a glória para ele, irmão. Tem gente assim na igreja. Tem gente que faz alguma coisa na igreja, e se o pastor, na hora de agradecer, não citar o nome dela, ela fica bicuda. E ela diz assim: não faço mais. E vai para casa reclamando. A gente se esforça, trabalha, e o pastor cita o nome de todo mundo, só não fala no meu. Quer dizer, está querendo a glória para si. E por isso é que há muitas pessoas dentro das igrejas com o nome de que estão vivas, mas estão mortas. Por quê? Porque querem a glória. Mas a glória é de Deus. Tudo que nós fizermos aqui neste mundo, como crentes, como salvos, devemos visar a glorificação do nome do Senhor. Não é visar aplausos, não, irmão. Visar elogios, não. De maneira alguma. Quando vier os elogios, te esconde atrás da cruz, irmão. E transfira a glória para Deus. Uma certa ocasião aqui nos Estados Unidos, aliás na Inglaterra, Billy Graham foi homenageado. E recebeu uma placa de ouro, foi de prata, eu não me lembro bem, porque faz muito tempo isso que eu li. E quando ele recebeu aquela placa, ele a pegou, levantou para o céu, perante aquele público, e disse: eu vou transferir esta placa para aquele que realmente a merece, que é o Senhor Jesus Cristo. E por isso ele teve o ministério que teve. Foi o homem que pregou para o maior número de pessoas na história da humanidade. Billy Graham, por quê? Porque ele fazia para a glória de Deus. Então, tudo que fizermos, irmão, do trabalho mais simples, aquele que a gente acha que é o mais importante, façamos para a glória de Deus. Porque o que não é para a glória de Deus, irmão, não fica registrado no céu. Não. O que não é para a glória de Deus, a pessoa recebeu sua recompensa aqui. Mas o que é para a glória de Deus, está registrado. E a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, desde que seja feito para a glória de Deus. Então, nós somos salvos com esse objetivo: viver aqui para glorificar a Deus e depois receber
a recompensa no céu. E aí eu pergunto a você, você está glorificando a Deus? Porque, irmãos, há coisas que o crente faz, e quando o pastor vai falar com ele, o diabo inventou a linguagem, não sei se já chegou aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, quando os pastores vão falar com as ovelhas, né, alguém faz alguma coisa errada, aí a pessoa diz assim, não tem nada a ver. É uma linguagem que está no Brasil agora, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vai na conversa do diabo para ver se não tem. Tem tudo a ver, porque, irmão, não é o que eu penso, o que eu acho. É o que a palavra de Deus diz. Porque tem crente que diz, eu penso assim, eu acho assim. Isso não vale nada, irmão. O que vale o que está escrito aqui. É como a lei aqui nos Estados Unidos, ela existe para rico e pobre. Aqui se cumpre lei. Ora, se nos Estados Unidos se cumpre lei, imagina a palavra de Deus, irmão. Então nós temos que, quando formos tomar qualquer atitude, primeiro perguntar, isso vai glorificar a Deus? Porque às vezes tem gente que diz, Deus só quer o coração. Como se Deus fosse açougueiro, que precisasse de coração para pendurar lá no céu. A Bíblia diz que deve ser irrepreensível o nosso espírito, alma e corpo para o dia da vinda do Senhor. A Bíblia diz que foi comprado o nosso espírito, nosso corpo, foi comprado por bom preço. Então, meus amados irmãos, nosso dever, nossa obrigação é glorificar a Deus. Deus não está pedindo a nós, por favor. Não é uma opção minha nem tua. É dever do crente salvo para glorificar a Deus. Não tem esse negócio de eu penso que acho e coisa e tal. Não. Se não é para a glória de Deus, não faça. Eu li há muitos anos passados um livro chamado, ou intitulado, Em meus passos que faria Jesus. Esse livro é a história de um homem que ele chegou numa igreja, e não era a igreja que ele pertencia, e ele, quando chegou naquela manhã de domingo, ficou lá atrás. E a igreja estava cantando aquele hino que diz assim, tudo, ó Cristo, a ti entrego. E quando a igreja terminou de cantar, ele pediu permissão ao pastor, foi lá na frente, e disse, irmãos, eu não sou dessa igreja. Eu sou de outra, mas passando aqui em frente, deu vontade de entrar, eu entrei, ouvi vocês cantando esse hino, e agora eu pergunto, vocês estão entregando mesmo tudo a Cristo? Porque cantar é fácil. Deus diz na sua palavra, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, irmãos. E aquela palavra, aquela pergunta daquele irmão, causou uma revolução naquela igreja tão grande, que a partir daquele dia, todo membro daquela igreja que ia tomar uma decisão, antes perguntava, em meus passos, Jesus faria isso? E a pergunta dessa noite é essa, ou melhor, o conselho dessa noite é esse. Quando você for tomar uma decisão, fazer uma coisa, pergunte, isso glorifica a Deus? Porque se não glorifica, não vou fazer. Ainda que outros achem que não é nada demais. Mas se não glorifica, não vou fazer. Eu vou fazer se glorifica a Deus, porque para isso eu sou salvo. E aí você pergunta, pastor Gilvan, eu sou salvo. Tenho certeza da minha salvação. Agora você pergunta, e como é que eu posso glorificar a Deus? Porque eu quero glorificar. Agora eu quero que o Senhor me explique. Como é que eu glorifico a Deus? Em primeiro lugar, através de um bom testemunho. Jesus disse lá em Mateus 5,16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus falou isso, irmão, de luz, ele não estava falando de luz elétrica, não. Jesus não estava mandando que a gente colocasse um bocal na testa e colocasse uma lâmpada para acender, não. Jesus estava falando do nosso testemunho. Paulo Bastardo diz assim, que nós devemos resplandecer como astros neste mundo. E o próprio Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, nós glorificamos a Deus, irmãos, quando nós damos um bom testemunho. Porque evangelho não é só palavra, não. Evangelho é vida, é testemunho. A pessoa pode tocar bem, cantar bem, ensinar bem,
Pode ser um bom professor de escola dominical, pode dirigir um culto muito bem, mas o importante não é isso, não é a vida. É o seu testemunho. Seu testemunho dentro do lar. Porque tem gente que na igreja, meu irmão, é um santarrão. Fala línguas estranhas, profetiza, pula, grita. E tem muita gente que só dá valor a isso. Tem gente que gosta de oba-oba. Se não houver oba-oba, se pregador não pular, não plantar bananeira, não gritar, não fizer um tal de reteté, que eu não encontrei até hoje essa palavra na Bíblia, então não serve para ir na minha igreja. Eu me lembro que eu fui pregar num trabalho muito grande lá no Brasil, primeira vez. E eu coopero com esse trabalho há 20 e tantos anos. E aí chegou um dos pastores auxiliares e disse assim: pastor Gilvan, o povo aqui gosta de movimento. Aí eu olhei para ele e disse: então vocês escolheram a pessoa errada. Porque eu pensei que vocês gostavam da palavra. Porque eu não fui chamado para fazer movimento, eu não fui chamado para ser animador de auditório, irmão. Fui chamado para ser profeta de Deus. É por isso que a igreja que gosta da palavra me convida, e as que não gostam não me convidam, e até agradeço. Porque eu não vou ficar na frente de um púlpito, de um povo, no púlpito da igreja, transformando num picadeiro de circo, como alguns pregadores que fazem o povo sorrir. O tudinho dizendo piada, e o povo sorrindo, o povo tem que gemer na presença de Deus, chorar na presença de Deus, pela palavra do Senhor, irmãos. Eu disse isso para ele. Porque para mim, evangelho, irmão, não é isso. Movimento, oba-oba, é muito fácil fazer. Tem gente que se o crente não for, o pregador não for daquele que pula e que desce do púlpito e vai lá e põe a mão num e põe a mão no outro e derruba um, derruba outro. Esse não é pentecostal. Isso é engano, irmão. Isso é fácil fazer. Eu conheço um pastor que ele disse para outro pastor, e ele me falou, que ele fez um movimento lá na igreja e tal. Aí quando terminou aquele movimento, ele virou-se para o pastor e disse assim: se eu tivesse desviado, eu faria essa mesma coisa. Quer dizer, então não é do Espírito, é dele. Aí tem gente que tem técnica, irmão. Tem gente que usa técnica para mexer com o povo de Deus. E tem uns que até contam um testemunho mentiroso, que eu chamo de testemunho. Para mexer, ele não consegue nada com a palavra, não tem mensagem, é um enchedor de linguiça. Aí começa a fazer movimento, aperta a mão de um, aperta a mão do outro, dá um abraço da irmã, dá um abraço do irmão. E tem gente que só gosta disso. Mas, irmão, o que alimenta a crente é a palavra. O que sustenta a igreja é a palavra. Nada substitui a palavra de Deus. E evangelho é testemunho, vida. Vida. A começar do meu lar. Eu tenho que dar um bom testemunho e começar do meu lar. Porque tem muitos pais hoje chorando que os filhos estão no mundo por mau testemunho deles. Na igreja abraça o pastor, a mãe abraça a esposa do pastor, beija. Quando entra no carro para ir para casa, sai criticando, falando. Aí os filhos vão crescendo, vendo aquilo. Quando chega uma certa idade, sabe de uma coisa? Aquilo tudo é um bando de hipócrita. Não vê nossos pais na igreja como é? Como eles fazem com o pastor, com a esposa do pastor, com os irmãos, se abraçam e saem metendo pau em cada um. Então vamos cair fora daquilo ali, irmão, que não serve para nós. E aí vão chorar lágrimas de sangue. Eu conheço uma história, irmão, de um casal que falava muito do pastor em casa. E o pai daquelas crianças costumava dizer: ó, nosso pastor tem duas caras. E tenha cuidado que você fala no seu lar, principalmente perante criança, mano. Tenha cuidado. E quando um dia o pastor foi visitar aquela família, estava lá sentado na sala, conversando com o casal, e aquele casal tinha 3 filhos. De repente um foi lá, chegou onde estava o pastor, aí olhou para cá, olhou para lá e correu. Aí chegou, cochichou no ouvido do outro. Aí o outro veio e fez a mesma coisa, foi lá onde estava o pastor, olhou de um lado, olhou do outro. Aí correu, aí cochichou com o terceiro. Quando o terceiro veio para fazer a mesma coisa, o pastor pegou ele e disse: o que é que vocês estão fazendo comigo? Aquele já veio, o outro já veio, olhou para lá, olhou para o outro. Aí ele disse assim: é porque papai e mamãe dizem que o senhor tem 2 caras. Então nós estamos procurando a outra. Olha aí, meu, que vergonha. Que vergonha, tem que dar um bom testemunho. Começar dentro de casa, irmão. Dentro de casa.
Tem um exemplo na Bíblia que eu cito sempre, é o caso de Noé. Tem pregador fracassado que diz assim, Noé pregou 120 anos e não ganhou ninguém para Jesus. É falta de conhecimento da Bíblia. Noé fez uma coisa que eu gostaria que todos os crentes fizessem, ganhou a família. Por quê? Porque o mundo não creu nele, mas a família creu. Por quê? Por causa do testemunho dele. Nós temos primeiro que ganhar os de dentro de casa, irmão. Tem gente que quer ganhar os de fora e perde os de dentro. Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunha, começando por Jerusalém. Ele não disse começando pelos confins da terra, por Jerusalém. Nós temos que dar um bom testemunho começando dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Eu conheço a história também de uma senhora. Ela era casada com um presbítero da igreja. E um dia o pastor o convocou para dirigir o culto na sede. Ele dirigiu uma congregação. Aí ele foi no domingo para a sede com a esposa. Dirigiu o culto, era um homem bem preparado. Quando terminou, aí saiu com a esposa. Pediu para a esposa colocar a mão aqui no braço dele. E ele saiu apresentando a esposa a todo mundo. Aqui é minha companheira, é minha Eva, é minha costela, é a minha alma gêmea. Só era elogio. Bem, quando dá um beijinho na esposa. Quando foi na segunda-feira de manhã, aquela mulher chegou na porta da igreja. Estava o zelador e disse, olha, diga ao pastor que eu vim morar aqui na igreja. Aí o zelador se assustou. Você vai morar aqui na igreja? Sim. Aí ele correu, foi lá no gabinete do pastor e disse, pastor, a esposa do presbítero fulano que dirigiu o culto ontem à noite está aí lá fora com uma caminhonete cheia de coisa e dizendo que vem morar aqui na igreja. Ele disse, ela ficou louca. Manda ela aqui. Ela foi lá no gabinete do pastor. Quando chegou, o pastor perguntou, minha irmã, é verdade o que o zelador falou, irmão fulano? Que a senhora disse que vem morar na igreja? É verdade. A senhora perdeu o juízo? Disse, não, estou em sã consciência. A senhora tem um esposo maravilhoso daquele, todo mundo viu ontem como ele lhe trata. E a senhora quer vir morar na igreja? Disse, por isso mesmo. Na igreja ele me trata daquele jeito, agora em casa o couro come. Tem muita gente assim que na igreja, irmão, é aquela cara de piedade. É aquele crente espiritual, chora, fala língua, profetiza. É canela de fogo, é um vaso. Agora em casa é um demônio. Em casa a coisa é diferente. Porque, irmão, para mim o difícil ser crente não é daquela porta para dentro, não. Nem dessa aqui, é daqui para fora. Aí é que tem que brilhar. Porque se acender uma lâmpada aqui, ninguém vai nem notar. Porque o ambiente está claro. Porque a luz, ela tem valor nas trevas. Pode acender uma lâmpada aqui de alto volt, que ninguém vai notar. Agora, acenda um palito de fósforo nas trevas, que você vai ver a diferença. Aleluia! E assim é que o crente tem que ser. Luz em meio às trevas. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja o vosso bom testemunho e glorifique ao vosso Pai que está nos céus, irmãos. Eu li há poucos dias atrás a história de uma mulher. Um pregador famoso foi fazer uma conferência, era a semana toda. E quando um dia o pastor chegou e disse, olha, o pregador, está vendo aquele homem ali? Aquele homem era um credo, era um homem terrível, coração duro. Mas essa semana ele se converteu. Aí o pregador ficou alegre, né? Quando terminou o culto, procurou ele e disse, eu ouvi dizer que o senhor se entregou para Jesus, aceitou Jesus como Salvador. Isso é verdade. Aí o pregador perguntou, com qual das mensagens que eu preguei o senhor se converteu? Ele disse, com nenhuma. Aliás, eu dormi todas as noites que o senhor pregou. Porque tem pregador que chama-se chuchu. Não tem gosto. E outros querem camomila. Bota o povo para dormir. Pregador, camomila. Ele disse, eu dormi em quase todas. Mas como é que o senhor se converteu? O senhor me converti porque daquela irmã ali, ó, tá vendo? E apontou para uma irmã deficiente física. Ele disse, todas as noites que ela entrou aqui, ela entrava apoiada nas muletas e cantando, oh Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Um sorriso nos lábios. E quando eu olhava para aquela irmã,
eu desejava ter a mesma alegria, ser como ela, e foi o testemunho dela que me influenciou, que me levou a ser um crente. Ela não deu uma palavra para aquele homem, irmão. Ganhou ele pelo testemunho para Jesus. É isso que Pedro diz. Pedro diz: se alguma mulher tem marido que não é crente, que ele seja ganho sem palavra, ou seja, pelo testemunho. Jesus ganhou o ladrão sem dar uma palavra. Jesus não evangelizou o ladrão, mas o ladrão viu tudo que fizeram com Jesus. Jesus não abriu a boca. Quando Jesus abriu a boca foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí aquele homem disse: esse homem é diferente, só pode ser o Messias. Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Convertido por causa do testemunho. Minha irmã, meu irmão, você pode ganhar sua família, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, sem uma palavra, só com seu testemunho. E Deus será glorificado através da tua vida. Testemunho. Veja o testemunho do profeta Eliseu. Eliseu passava por uma estrada, um caminho, uma cidade, e uma mulher começou a lhe hospedar. Tinha um quartinho lá, estava ele lá. E quando um dia ele vai passando e a mulher está com o marido, aí olhou para o marido e disse: olha, está vendo esse homem? Oh, aleluia! Que passa diante de nós. Ele é um santo homem de Deus. Eliseu não mandou batedores à sua frente com cartazes. Ele não tinha na testa, né, um cartaz, um crachá dizendo: eu sou um homem de Deus. Não, pelo testemunho, irmão. Pelo testemunho. Tem irmão que você não pode hospedar na sua casa. Que ele pensa que está na casa da sogra. Não pode, tem gente que você não pode hospedar. Mas o profeta, ele sabia entrar e sair. É assim que tem um crente ser. Testemunho bom na sua casa, testemunho na casa dos outros, bom testemunho no trabalho, aonde quer que for. Você tem que brilhar. Não precisa andar com uma Bíblia de 1 metro, não, irmão. Não precisa andar com um terno branco, um vestido branco, não. Basta você ter vida. Está lá escrito em Atos capítulo 3, quando houve o milagre do coxo na porta formosa do templo, ele pediu uma esmola a Pedro e João. Aí Pedro, olhando para ele, disse: olha para nós. Ei, calabaçura. Olha para nós. Que olhar para aqueles homens, via a beleza, a santidade, a pureza de Jesus. Olha para nós. Tem crente, irmão, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Por que não olha para ele? Porque a vida é mais suja do que um puleiro de pato, irmão. Tem testemunho nenhum, mente, engana, passa cheque sem fundo, é trapaceiro. Aí não pode dizer: olha para nós. Mas crente que tem bom testemunho pode dizer: olha para mim, vê se eu não sou diferente do mundo. Vê se eu não sou diferente. Vê se eu não resplandeço. Oh, aleluia. E quando o crente dá um bom testemunho, o Senhor é glorificado. O Senhor é glorificado. Quando Paulo se converteu, está lá em Gálatas 1, 23, 24. Paulo diz que os irmãos lá em Jerusalém, as igrejas, não o conheciam pessoalmente, mas glorificava a Deus por causa da sua vida. E dizia: aquele que nos perseguia, agora obedece a mesma fé. Olha como o testemunho é importante, irmão. Testemunho, vida. Tem crente que no domingo, meu irmão, é o maior santarrão na igreja. Na segunda-feira está lá, junto com os ímpios, ouvindo piada imoral. E não somente ouvindo. O ímpio diz assim: crente, irmão, vem contar aquela. Ainda chama ele para contar dele. Porque ele vive contando. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos ter cuidado com a nossa vida. O nosso testemunho vale mais do que 1000 palavras. A maior mensagem que um crente pode transmitir não é do púlpito da igreja, não é no programa de rádio, na televisão, é com a sua vida. Há um corinho que se cantava muito antigamente, hoje não se canta mais. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Olha, é isso que o mundo tem que ver, mano. O mundo tem que olhar para nós e ver a beleza, a santidade, a pureza de Cristo.
O apóstolo São João, ele diz uma palavra que coloca muito peso nos meus ombros. Muito peso, sabe qual é a palavra? Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. É fácil? É como diz meu genro, ele gosta de dizer que a rapadura é doce, mas é dura. Um dia eu tive que dizer para o major do exército, que se decidiu na igreja que eu era pastor, a última igreja que eu pastoreei em 1974, faz um bocado de tempo, né? Pastoreei mais de 74. E pastor Eduardo e João Batista, e os que dirigem igreja, irmão, só se Deus quiser. Mas eu não pretendo voltar a dirigir igreja não, viu? Eu já estou de cabelo branco sem dirigir igreja, imagina dirigindo. Não é fácil não. E aquele major se decidiu, e tinha um presbítero que ele ficava insistindo comigo para eu visitar o major. Na mesma noite que se entregou, o major se entregou a um cidadão de sandália japonesa. O presbítero nunca pediu para eu fazer uma visita a ele. Mas o major insistindo. E eu fui na casa do major. Quando cheguei lá, irmão, eu vou falar uma coisa aqui. Os irmãos não se sintam atingidos, não. É o que aconteceu comigo. Cheguei lá, a mulher do major saiu para me receber com a peruca, parecia um ninho de cancão. Aí lá vem a filha com uma micro saia, irmão. Que eu tive que falar com ela olhando para o teto da casa. Aí lá vem o major. E eu sabia, tinha ouvido que o major fumava cachimbo. E aí sentamos na mesa, na sala, começamos a conversar. Aí lá para as tantas eu disse para o major o que meu genro costuma dizer. Eu disse, major, a rapadura é doce, mas é dura. Ele olhou para mim, arregalou os olhos, o major do exército. O que é que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que o evangelho é uma maravilha. Tem nada melhor do que o evangelho. Agora o caminho é estreito. Tem renúncia, tem cruz. Eu não acredito num evangelho sem cruz. Tem muita gente querendo seguir a Jesus sem cruz. Jesus não aceita. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque tem muita gente aí, irmão, e aqui na América principalmente, querendo encher a igreja com um crente de toda qualidade, de todo jeito, desmantelado. O negócio dele é encher. Deus não está preocupado com quantidade, Deus quer qualidade. É melhor ter 100 crentes de bom testemunho do que 1000 de mau testemunho, porque uma das coisas que mais impede o crescimento de uma igreja é mau testemunho de crente. O incrédulo não se escandaliza em ouvir o crente falar línguas estranhas dia de domingo. O incrédulo não se escandaliza em ver um crente profetizar na igreja. O incrédulo se escandaliza com testemunho de crente. Então, quer glorificar a Deus? Dê um bom testemunho. Seja bom testemunho dentro de casa, seja um bom crente no trabalho, seja um bom crente aonde você for. Não é só quando tiver alguém te olhando, não, meu pastor não está aqui, então eu posso fazer isso. Não, foi o erro de Acã. Acã olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, para trás, e disse, ninguém está me vendo, eu posso pegar essas cunhas de ouro, essas moedas, essa capa babilônica. Só que Acã se esqueceu de olhar para cima, onde Deus estava com os olhos como chama de fogo. E morreu ele, morreu a mulher, os filhos, a casa foi feita um monturo. Então, meu amado irmão, minha irmã, nós somos salvos para glorificarmos a Deus através do nosso testemunho. Eu estou vendo que muita gente aqui não deu nem amém ainda. Agora, se eu estivesse dizendo que tinha um anjo aqui, se eu estivesse dizendo que Deus estava com a chave na mão de um carro, de uma casa para dar, isso aqui já estava lá para cima, irmão. Tinha gente aqui plantando bananeira. Aí Deus não mandou, se Deus mandasse eu diria, Deus mandou dizer que nós somos salvos para glorificar a Ele, e quem não glorificar a Ele, vai sofrer as consequências. Bom testemunho. Bom testemunho. Veja o que o bom testemunho faz. Está lá em 2 Reis, capítulo 5. Na casa de Naamã, general. Naamã era muito grande, não era? Havia uma menina escrava. E aquela menina estava lá. E quando um dia ela observou que ele era leproso. Ela chegou para a mulher de Naamã e disse, olha, se o meu senhor, ouça, isso é lindo demais, irmão. Se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, ele o purificaria da sua lepra. Agora, como é que uma patroa vai acreditar numa empregada doméstica, irmão? Por causa do testemunho.
Aquela menina não vivia mentindo, não vivia aí assistindo programa imoral, não vivia na internet, nas páginas pornográficas. Aquela menina dava bom testemunho. Quando ela disse isso, a mulher de Naamã acreditou. Quando Naamã chegou, Naamã, vem cá. A menina aqui, lá de Israel, disse, se você estivesse dentro do profeta de Israel, você ficaria purificado da sua lepra. Foi mesmo, ela falou. Eu acredito nessa menina é crente. Essa menina é crente. Ei, calabaçura. Essa menina é crente. Foi lá onde estava o rei, pediu cartas. E o rei mandou carta para o rei de Israel. Quando ele chegou lá, que apresentou a carta ao rei de Israel, que ele leu, rasgou suas vestes e disse, olha, vocês estão vendo, ele está procurando a ocasião para vir contra mim. Sou porventura eu, Deus, para curar, para matar, para dar vida? E desesperou, sair. Chega o mensageiro da parte de Eliseu e disse, manda ele para cá. Oh, aleluia. Manda ele para cá, que ele vai ver que há Deus em Israel. Veja que rebuliço o testemunho daquela menina está fazendo. Fez o general procurar o rei, fez o rei assinar uma carta, e agora lá vai Naamã com sua comitiva para em frente da tenda do profeta. Aí o Eliseu, o homem de Deus, disse, diga a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele olhou assim, mas é engraçado, né? Eu pensei que esse profeta ia sair, colocar a mão sobre a minha lepra, invocar o nome do seu Deus, manda eu mergulhar no Rio Jordão. Porventura não tem rios de águas mais cristalinas em Damasco? Vamos embora. Aí lá vai magiando o Jordão. E naquela época do ano, o Jordão tinha as águas barrentas da chuva. Aí alguém disse, mas, general, se ele mandasse o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? É, eu faria. Mergulha, general, mergulha. Joga o teu orgulho para lá. Joga o teu espírito de grandeza para lá. Porque tem muita gente que perde a bênção de Deus por causa do espírito de grandeza, da arrogância, da soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí Naamã disse, tá bom, desceu da montaria, mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6. Cadê? Não, ele mandou 7, está faltando uma. Quando ele mergulhou a 7ª vez, que ele se levantou, a sua pele estava limpa, como de uma criança, aleluia, limpa, limpa, limpa. Aí o profeta vestiu a roupa, foi lá onde estava, ou melhor, o general, foi lá onde estava o profeta, e disse, agora, escuta aqui, eu trouxe tudo isso para te dar, aqui, ó que presente para você. Não fui eu que te curei, foi Deus. Eu não vou receber recompensa nenhuma, eu fiz isso para a glória de Deus. Não foi para eu receber presente. Aí, como o profeta não quis, ele disse, então faça o seguinte, ser servido, dá ao teu servo o jugo de uma mula de areia, de terra, porque eu quero levantar um altar lá na Síria. E nisso perdoe o profeta ao teu servo, quando o rei entrar na casa do seu Deus e me obrigar a se ajoelhar ao lado dele, me perdoe, porque eu não creio mais naquilo não. Aquilo para mim não vale mais nada não, o que vale é que eu vou levantar um Deus, um altar ao teu Deus, o Deus de Israel. Eu agora sou crente também, como aquela menina que está na minha casa, aleluia. Veja o valor de um testemunho, meu irmão. Ganhou o general para Jesus. Oh, aleluia, teu testemunho pode fazer um rebuliço na tua casa, na tua família, aonde você trabalha, aonde você vai. Ei, calabaço. Ei, comanda a suíde com derrete. Salvo para glorificar a Deus através do testemunho. Segunda coisa com a qual nós glorificamos a Deus é através de uma vida de frutos. Jesus disse, está escrito lá em João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. E o próprio Jesus também disse, em uma certa ocasião, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, quando nós damos frutos, irmãos, nós estamos glorificando a Deus. Mas tem crente, irmão, que é infrutífero. E Jesus disse uma palavra muito dura, muito séria. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Vocês são as varas.
Ele diz, toda vara que estando em mim não der fruto, será cortada e lançada fora. E aqui dá fruto, é limpo para que dê mais fruto ainda. Então, através dos nossos frutos. E como é que um crente pode dar fruto, irmão? Como? Primeiro, morrendo. Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Todo grão, trigo, milho, feijão, arroz, para dar fruto tem que morrer. E o crente, para dar fruto e glorificar a Deus, tem que morrer. Tem que morrer. Porque Paulo deu tanto fruto, porque Paulo disse lá em Gálatas, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o crente tem que morrer para si mesmo, sabe por quê? Porque quando nós morremos para nós mesmos, nós não temos mais vontade. Eu nunca vi defunto com vontade. Defunto pode pedir, olha, eu quero que vocês comprem. Defunto não, a pessoa pode pedir à família, olha, compra um caixão bem bonito para mim, construa um mausoléu de granito, de mármore, me enterre numa cova mais funda ou mais rasa, né? Quando está vivo. Mas depois de morto, mas não tem vontade. Pode até jogar no meio da rua e deixar os urubus comer. Acabou. Tem mais vontade, assim é o crente. Quando o crente morre para si mesmo, ele não tem mais vontade. Ele faz a vontade do seu Senhor. É a vontade de Deus. Você vê Jesus, ele disse, quando trouxeram comida para ele comer, lá no poço de Jacó, ele disse, foi uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Lá no Getsemane, ele disse, Pai, se é possível, passe de me este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É assim, meu irmão, quando o crente morre para si mesmo, ele dá fruto. Ele é uma bênção. Segundo, morrer para o mundo. Paulo disse aos Gálatas, lá no finzinho da carta aos Gálatas, Paulo disse, longe de mim esteja de gloriar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou morto para o mundo e o mundo morto para mim. Tem gente na igreja, eu vou chamar até de crente, tem crente, porque tem crente e tem um salvo. Há uma diferença, que até o diabo é crente. Está escrito na Bíblia que ele crê e treme. Mas tem gente na igreja que está vivinha para o mundo, irmão. Está na igreja, mas está vivinha para o mundo. Quer participar das bênçãos nos cultos, das igrejas, mas também quer participar dos prazeres do mundo. Passa o dia vendo o que não deve ver, ouvindo o que não deve ouvir, falando o que não deve falar, e à noite quer poder. À noite no culto quer bênção. Vai receber não, meu irmão. Não, tem que morrer para o mundo. Quando o crente entrega a vida para Jesus, ele tem que morrer para o mundo, e quando ele é batizado nas águas, ele é sepultado. É morto e é sepultado, e ali começa uma nova vida em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Então, para que o nosso Deus seja glorificado através da nossa vida, nós temos que morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para o mundo e viver para Deus. Como é que eu posso dar fruto? Terceiro lugar, é estando plantado junto a ribeiro de água, irmão. Está lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, e o que é que tem? Cujas folhas não murcham e dá o seu fruto na estação própria. Tem que estar plantado junto a ribeiro de água. E a Bíblia diz que na casa do Senhor há um rio cujas correntes, oh aleluia, está escrito lá, é Salmo 46, né? Cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. Deus está no meio dela. Irmão, está correndo um rio aqui. Há um rio que corre aqui. Fique plantado aqui. Fique plantado junto ao rio. Oh, aleluia. E você vai dar fruto. E aí você vai glorificar a Deus. Mas eu vou terminar, viu, pastor Eduardo? Hoje é um dia de semana. Eu vou terminar. Nós glorificamos a Deus, meus amados irmãos, fazendo a obra dele. Jesus disse assim, ó, João 17:4. Pai, glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste a realizar. Coisa maravilhosa, né?
Glorifiquei-te na terra, consumando, quer dizer, fazendo, terminando, concluindo a obra que tu me confiaste. É assim que o crente tem que ser. Fazer a obra de Deus, irmão. Agora, para fazer a obra de Deus, não precisa ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar. Não, mesmo congregado. Crente que quer trabalhar, tem trabalho na casa do Senhor para ele fazer. Não é só pregar, não é só cantar e tocar, não. A pessoa limpa os bancos, limpa as cadeiras, limpa os banheiros. Está fazendo uma obra para Deus, irmão. E Deus está registrando. Está registrando. Não precisa ter tantos anos de ministério como o pastor Gilvan, pastor Eduardo e outros, não. Você pode fazer o trabalho mais simples na casa do Senhor. Está fazendo a obra de Deus, está fazendo para a glória dele, está registrado. E Deus paga bem. Aleluia. Paga bem, irmão. Não paga no cheque, não. Paga cash. E não cobra imposto, não. Não cobra imposto. Eu dou graças a Deus porque durante esses anos todos, irmão, eu tenho feito a obra de Deus. E Deus sabe, sem ganância, sem hipocrisia, sem mentira. Procurando ser o mais correto possível. Tenho meus defeitos, como todos nós temos. Mas estou fazendo a obra de Deus. E às vezes digo até assim, eu queria fazer mais. Mas tu mesmo disseste que distribuísse os talentos de acordo com a capacidade de cada um. A minha capacidade é um talento. Eu não enterrei, irmão. Estou trabalhando com ele. Sabe o que eu tenho dito para Jesus? Porque tem gente que está dizendo para Jesus, ou pensando, naquele dia eu vou receber uma coroa bem grande. Tem gente que pensa assim, só pensa na coroa que vai receber. Não está fazendo nada, é um parasita na igreja. Às vezes é até um murmurador. Quer receber uma coroa bem grande. Está pensando na coroa. Sabe o que é que eu digo para Jesus? Está aqui, ó. Ele está me ouvindo. Estás ouvindo, né, Jesus? E a palavra dele está aqui, ó. Sabe o que é que eu digo para ele, Jesus? Oh, aleluia. Aquele dia, Jesus, eu não estou me incomodando com coroa. Eu só quero naquele dia, Jesus, que tu me deis um abraço. E diga 3 palavras para mim, somente. Quais são as 3 palavras, pastor Gilban? Eu quero que Jesus diga primeiro, a palavra da aprovação, servo bom e fiel. A segunda palavra, a palavra da promoção. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E a terceira palavra, a palavra da recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. Eu só quero isso. Mais nada, Jesus. Não precisa me dar mais nada. E eu estando no céu, não vou fazer questão de estar lá na frente, não. Do lugar onde eu estiver no céu, dando para eu ver o rosto de Jesus, eu estou satisfeito. Ei, calabachura. Mas para isso eu preciso fazer a obra. Glorificar a Ele aqui na terra, fazendo a obra que Ele me confiou. Eu não tenho inveja de pastor nenhum, irmão, de empregador nenhum. Eu sei que eu sou menor, mas não tenho inveja, não. Eu estou fazendo uma obra, não interessa. Tem muita gente aí que está fazendo um rebuliço aí. Mas Jesus está dizendo, isso aí é fogo de palha. Eu quero fazer uma obra que permaneça. Porque tem gente, diz Paulo, que está edificando sobre madeira, palha e feno. E naquele dia vai ser destruído pelo fogo. Mas nós temos que edificar sobre ouro, sobre pedras preciosas. Naquele dia, oh, aleluia! Bem-aventurado é aquele que chegar diante de Jesus e Jesus dizer assim, meu campeão, você venceu, tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Assenta-te comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, porque tu realizaste a obra que eu te confiei e glorificaste o meu nome na terra, então eu te recebo aqui no céu. Oh, aleluia. E calabaçura. Salvo para glorificar a Deus, irmãos. Esse é o nosso dever. Você pode dizer amém? Amém? Você pode dar mais outro amém? Amém? E ainda pode dar um terceiro amém? Amém? Agora, irmãos, nunca mais se esqueça
desta palavra. Nunca mais. Eu me lembro que uma vez eu preguei no Chile, numa cruzada, e passaram-se muitos anos, eu fui pregar na Bahia, aliás, na Bahia não, em Goiás, e uma chilena estava lá, e estava junto da minha esposa do culto. E quando terminou o culto, minha esposa disse, olha, aquela irmã é chilena, e ela te ouviu pregar lá no Chile, na cidade de Talcahuano, e ela disse que nunca esqueceu aquela palavra. Mais de 10 anos. Tem muito aqui o irmão que, não é verdade? O irmão, como é? Daniel. Me ouviu pregar lá, nem crente ele era. Nem crente ele era ainda. A esposa dele o convidou, ele foi. E até hoje, né, irmão? Nunca se esqueceu que eu preguei sobre... Como foi? Força da gravitação. Vencendo a força da gravidade. 4 anos depois ele se entregou para Jesus. Porque a palavra, irmão, ela fica. Deus diz, a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes prosperará naquilo para qual foi enviada. Então, meus amados irmãos, nós glorificamos a Deus. Vamos dar uma recapitulada? Vamos dar uma recapitulada? Nós glorificamos a Deus através do nosso testemunho. Nós glorificamos a Deus através de uma vida de frutos. E glorificamos a Deus fazendo a sua obra aqui na terra. Faça a obra de Deus. Não se preocupe. Se ninguém está vendo, se ninguém está te elogiando, não se preocupe. Deus está registrando. E o que importa é o que Deus registra. Eu conheço a história de um moço. Ele fez um curso de violino. E quando ele terminou aquele curso, ele foi fazer uma apresentação, um concerto num teatro. Eu vou terminar agora, viu? O teatro estava assim abarrotado. E cada número que ele terminava de executar, só faltava vir abaixo do teatro. Aplausos, e aplausos, e aplausos. E ele ficava assim, ó, olhando para a galeria. Indiferente aos aplausos aqui do auditório. Quando ele terminou a última música daquele concerto, o auditório ficou de pé para lhe aplaudir. Ele olhou para a galeria e o seu professor, o seu mestre de violino, fez assim, ó. Quando fez assim, ele saiu correndo, pulando, ficou doido. Aí depois alguém perguntou, mas por que o auditório lhe aplaudiu todas as vezes que você terminava uma música e você não reagia e depois você saiu correndo? Disse, porque para mim, o que importa não é o aplauso de vocês, é a aprovação do meu mestre.